iniciando aqui. Agora sim, administração pública, então, em dois sentidos, né? Formal e material. Formal também em sentido, em chamado de administração pública orgânica, e nós temos ela com letra maiúscula, escrevemos as iniciais dela com letra maiúscula. E administração pública em sentido material, no sentido da prestação de serviço, da realização dos serviços públicos, que é a administração que nós escrevemos com letra minúscula. Dentro da administração pública, então, quando nós falamos de administração pública, nós também temos aquilo que é chamado de administração pública direta e administração pública indireta, tá bom? Então, a administração pública direta e a administração pública indireta. Ótimo. O que é a administração pública direta? Basicamente, são os órgãos que compõem os três poderes da administração, tá? Então, nós temos aí o executivo, o legislativo e o judiciário. É claro que o poder executivo, ele vai se desmontar, se desdobrar em um monte de órgãos, e todos esses órgãos, na sua grande maioria, eles compõem ali o poder executivo, então eles compõem a administração pública direta, tá? Só como um exemplo aqui, se a gente pensar numa escola municipal. A escola municipal ela é integrante de uma administração pública direta, porque ela está vinculada ao poder executivo. Se eu pensar na polícia civil, na polícia militar, então a polícia civil é uma organização que compõe a administração pública direta, porque ela está ligada ao poder executivo. A mesma coisa acontece com a polícia militar. Tá? Poucos sabem, alguns acham que o Ministério Público, até existe essa discussão, né, o Ministério Público ser um outro poder, um quarto poder, mas o Ministério Público, ele está ligado ao poder executivo. Poder executivo, então, administração pública direta. Então, nós temos essa separação, a administração pública, de um lado, direta, e de outro lado, nós temos a administração pública indireta, tá? Então, a administração pública direta, volto a dizer, basicamente, é aquela administração, aqueles órgãos que compõem os três poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, ao lado da administração pública direta, nós temos a administração pública indireta. E a administração pública indireta, né, é aquela administração que ela também é chamada de descentralizada. Ela é descentralizada. Se a administração pública direta, nós temos aqui o Estado, e a administração pública ela está aqui no meio do Estado, prestando os seus serviços, a administração pública indireta, vejam só, ela não está aqui no meio, ela vai orbitar aqui em volta. Então, o Estado, ele cria diversas entidades, ele cria as outras entidades. Então, em outras palavras, olha o que ele faz. Ele tira do centro, ele, então, descentraliza. Ele se descentraliza e cria entidades. E essas entidades têm as mais diversas finalidades: prestação de serviço público, fomento econômico, então, um monte de coisa. Isso, então, gente, é o nome que nós damos ao fenômeno da descentralização. Então, descentralização, anotem, vai ficar gravado aí, depois eu ver se eu disponibilizo, mas se quiserem anotar, anotem, que isso ajuda a responder uma questãozinha, né? E já adianto, vocês nunca na vida terão uma revisão como essa, duvido que vão ter uma revisão, não estou dizendo de conteúdo, né, mas que vai ajudar tanto vocês responderem as questões. Então, o fenômeno da descentralização é a hipótese do Estado criar entidades que estão descentralizadas, estão fora aqui deste centro, tá? Então, ele se descentraliza. Quais são essas entidades que ele cria? Nós vimos lá, então, que o Estado cria as autarquias, as sociedades de economias mistas, as empresas públicas e as fundações, que se dividem em fundações
públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. As fundações públicas de direito público também são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Seguem, portanto, as mesmas regras das autarquias, tá? Só rapidamente lembrando aqui a respeito dessas entidades que são criadas, isso aí não foi alvo de questionamento para vocês, mas e quando nós pensamos nas autarquias, nós temos, então, uma entidade criada por lei. Então, as autarquias, gente, é uma entidade criada por lei. Lei cria a autarquia e lei estabelece a finalidade da autarquia. E nós vimos que, geralmente, as autarquias estão relacionadas com a realização de serviços próprios da administração pública direta. Prestação de serviços sociais, assistenciais, né? Não vamos ver aqui de novo, mas nós temos lá uma gama, acho que, se não me engano, 9 tipos de autarquia, ela se divide em 9 possibilidades. Nós temos as regulatórias, nós temos as fiscalizatórias, as que prestam serviços públicos, as culturais. Então, existe uma série de autarquias, tá? Então, o que é importante é que as autarquias são criadas por lei. A lei não autoriza a sua criação, a lei a cria, e ela sempre estará despida de caráter econômico. Autarquias, então, não realizam serviços ou não prestam serviços de caráter econômico, elas não concorrem no mercado. Em outras palavras, gente, as autarquias, elas não são criadas para realizarem qualquer tipo de serviço econômico ou monetário. Os fins dela sempre será no ponto de vista aí social. Ótimo, ao lado das autarquias, então, nós temos outras duas entidades, as sociedades de economias mistas e as empresas públicas. Grandes diferenças das autarquias, as sociedades de economias mistas e empresas públicas, elas são autorizadas a serem criadas. Então, o que a lei faz? A lei cria? Não, a lei não cria, a lei autoriza a sua criação. E estas, geralmente, na grande maioria das vezes, elas têm por finalidade a concorrência com demais empresas privadas. Então, eu dei como exemplo para vocês aí de empresas públicas, ou sociedade de economia mista, para vocês, da Petrobras é uma sociedade de economia mista, Copasa é uma sociedade de economia mista, os Correios é uma empresa pública, tá? Correio é uma empresa pública. Então, elas, na grande maioria das vezes, elas vão ter fins econômicos, elas podem concorrer economicamente com demais pessoas que estão fora do Estado, ou seja, a iniciativa privada. Essas pessoas aí têm a sua regulamentação no Decreto-Lei 201 de 67, tá? Então, elas estão lá no Decreto-Lei 201 de 67 e na Lei 13.303 de 2016, que nós temos, então, o Estatuto da Sociedade de Economias Mistas e das Empresas Públicas, tá? Então, aí, basicamente, nós temos as diferenças entre elas. Lembrando que as sociedades de economias mistas, elas têm dinheiro misto, por isso que o nome diz, Sociedade de Economia Mista. O capital dela é misto, sendo que 51% das ações votantes devem ser pertencentes ao Estado e 49%, ou a menor parte, pode pertencer à iniciativa privada, tá? Então, nós temos essa possibilidade. As empresas públicas, não. As empresas públicas não temos essa possibilidade. Outra questão, gente, que eu não disse para vocês aí sobre as autarquias, é o regime jurídico, né? Então, nós sabemos que as autarquias, elas seguem um regime jurídico de direito público, enquanto as empresas públicas e as sociedades de economias mistas, elas possuem um regime jurídico de direito privado, embora eu já tenha dito também para vocês,
o professor José dos Santos Carvalho Filho defenda esse hibridismo, tá? Então, nós temos essa hibridez. Temos, de um lado, regulamentando as empresas públicas e sociedade de economias mistas, o direito privado, e, de outro lado, nós temos o direito público. Então, isso é híbrido, né? E, por fim, nós temos as fundações. Fundação Pública de Direito Público e Fundação Pública de Direito Privado, que nós vimos que é um problema que nós temos referente a essas pessoas na administração pública. Eu não vou entrar novamente nesses debates, então, só para nós recordarmos, de um lado, a administração pública, ou a administração pública direta, e a administração pública direta, ela é centralizada, e a administração pública indireta, ela sai daqui de dentro, e ela, então, se descentraliza, criando o quê? Entidades. Gente, lembrem e vejam, a administração pública indireta cria entidades, autarquias, sociedades de economias mistas, empresas públicas e fundações são chamadas de entidades. Não é correto, tecnicamente, chamá-las de órgãos, mas sim de entidades. Ótimo, então aqui nós temos a administração pública descentralizada, ou fenômeno da descentralização. Ocorre que a administração pública, aqui a centralizada, ou a direta, né, que basicamente são os órgãos que compõem os três poderes aí que eu disse para vocês, ela se desconcentra, tá? Então ela se desconcentra. Ela se desconcentra para quê? Ela se desconcentra para se organizar melhor e prestar melhor os serviços, embora continue sendo administração pública direta, tá? Porque ela está aqui no centro. Ela não se descentralizou. O que ela fez? Se desconcentrou. Ela se desconcentrou para prestar melhor o serviço. Como é que ela se desconcentra? Criando órgãos. Então, lembrem, e volto aqui, a administração pública indireta cria entidades. A administração pública direta, aqui, a centralizada, quando ela se desconcentra, ela cria órgãos, tá? Então, como é que ela vai fazer isso, gente? Olha só, se a gente pensar, por exemplo, no Estado brasileiro, daí nós temos lá a União, né? Então, temos a União, ótimo. A União, você pega, nós temos como chefe da União o presidente da República. O presidente da República é capaz de organizar tudo sozinho? Não, não é. Nem com seus auxiliares hoje ele é capaz de organizar nada. Quem dirá, então, sozinho. O que ele faz? Ou o que a administração pública fez, né? Na verdade, a Constituição fez isso, as leis fazem isso. Ela se desconcentra. Então, ela cria lá o Ministério da Saúde, por exemplo. Criou o Ministério da Saúde. Dentro do Ministério da Saúde, nós temos a Secretaria de Vigilância Sanitária, nós temos os vários departamentos, tá? Isso nada mais é do que se desconcentrar. Se a gente pensar no nosso município, onde nós moramos, então tem lá o município, o chefe do município é o prefeito, fica lá na prefeitura. O prefeito é capaz de resolver tudo? Não, não é. O que acontece, então? Aí nós temos a secretaria, tem a Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente. Ao lado dessas secretarias, ou ainda abaixo delas, se desconcentrando ainda, aí eu tenho a secretaria, eu posso ter uma divisão, uma subdivisão, e assim sucessivamente. Isso nada mais é, então, do que a desconcentração, tá? Então, olha, aqui nós temos a conceituação desses dois fenômenos. Descentralização é quando a administração cria entidades, né? Por que ela cria? Porque ela não quer prestar um determinado serviço, ela não quer realizar aquele serviço, ela cria entidades para fazer. Aí cria as autarquias, sociedade de economias mistas, empresas públicas e fundações, que compõem a administração pública indireta, também chamada de descentralizada, tá? E a desconcentração? A desconcentração é um fenômeno que acontece dentro da própria administração pública direta, onde essa cria órgãos, tá bom? Então, ela vai criar órgãos
para repartir ali dentro dela mesma e melhor organizar, melhor prestar o serviço. Tranquilo? Isso é muito fácil, né? Mais fácil do que tirar doce da boca de criança. Então tá aí. Ótimo. Daí nós avançamos, gente. Nós começamos a falar dos poderes da administração pública. Nós vimos então que a administração pública ela possui alguns poderes, né? E a administração pública ela possui esses poderes para quê? Porque a administração pública tem como postulado principal, como meta principal, a supremacia do interesse público sobre o particular. E de nada valeria a administração pública ter esse postulado, ter a sua prerrogativa, esse seu poder, se ela não pudesse fazer valer esse poder. Então, ela tem essas prerrogativas. Essas prerrogativas, então, são chamadas de poderes da administração pública. Nós vimos que a administração pública possui alguns poderes, né? Então, a gente falou do poder discricionário da administração pública, e o poder discricionário é aquele poder em que o administrador, dentre uma gama de escolhas, de várias escolhas, ele pode olhar para elas e fazer a escolha que ele entenda melhor naquele momento, porque ali nós temos a conveniência e a oportunidade. Vimos que tem o poder vinculado, eu falei para vocês que não, na verdade, não é um poder vinculado, mas sim de uma atividade vinculada, porque se eu penso em poder, eu falo em poder, o cara é muito poderoso, mas ele é vinculado. Então ele é vinculado ao quê? À lei. Ele é vinculado ao que a lei determina. Ele tem poder? Tem poder para fazer o quê? Poder fazer o que a lei determina. Então, nós temos uma atividade vinculada, né? Mas temos aí, tradicionalmente, falando em poder vinculado e poder discricionário, né? Temos o poder chamado poder hierárquico. Nós vimos que é a possibilidade da organização da administração pública, você organizar a administração pública da forma que você melhor entender. Vimos que temos o poder disciplinar, né? Então, o poder disciplinar tem a finalidade para punir, tem por finalidade, então, punir aqueles servidores que não cumprem com seus afazeres, né? Então, a administração pública, para que ela preste um serviço melhor, ela faz o quê? Pune os servidores públicos que não estão prestando esse serviço a contento. Ela faz, então, realiza essa punição. Vimos o poder de polícia, gente. O poder de polícia é extremamente importante na administração pública, né? Não vou falar novamente tudo sobre ele, mas nós vimos a importância dele, então, e nós vimos que o poder de polícia é aquele poder que tem por finalidade restringir a liberdade e a propriedade, então, do sujeito, a forma que o sujeito, ele utiliza a sua liberdade e que ele utiliza a sua propriedade, né? Então, a gente viu que esse poder de polícia aí, ele é amplo, a possibilidade dele, então, em localizações, numa série de possibilidades, o poder de polícia, né? E agora, por enquanto, o que vai nos interessar aqui é quanto ao poder regulamentar, né? Então, nós falamos do poder regulamentar, pessoal, na aula passada, e eu disse para vocês que o poder regulamentar, ele tem por finalidade regulamentar uma determinada norma, uma determinada lei, para lhe dar cumprimento, para lhe dar efetividade. Por que que isso acontece? Porque nós temos as leis e elas têm um caráter abstrato e geral. Se elas têm um caráter abstrato e geral, às vezes ela chega até o chefe do Poder Executivo, o aplicador da lei, a administração, para executá-la, e você não consegue fazer isso. O que acontece, então? Acontece que eu tenho que regulamentar essa lei. Lembram lá que eu dei como exemplo para vocês uma lei do Estado de São Paulo, que diz que nos elevadores, nos edifícios, tinha que ter uma plaquinha lá no elevador? Antes de entrar, verifique se o mesmo está parado no andar. Tá? Então, tinha isso lá. E falava que quem não fizesse isso, tinha multa, né? Só que a lei não falava o tamanho dessa placa, não falava o tamanho das letras, não falava a quantia de multa, não falava quem era reincidente, o que ia acontecer. O que teve que fazer? O chefe do Poder Executivo, para dar, então,
cumprimento a essa lei, para dar efetividade a essa lei, ele regulamentou essa lei, tá? O que é importante nós sabermos aqui é que o poder regulamentar tem um limite. Então, o poder regulamentar, ele regulamenta a lei para dar cumprimento a essa lei. Ele não pode criar, modificar, extinguir obrigações. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque isso quem faz é o poder legislativo. O poder legislativo, então, ele cria, modifica, extingue, muda direitos. O Poder Executivo pode fazer isso? Não. O Poder Executivo ele pode criar regras para dar melhor cumprimento a essa lei. Ele faz isso por um instrumento, na grande maioria das vezes, chamado de decreto. Tá? Então, por meio de um decreto, ele baixa um decreto para regulamentar essa lei. Temos também outros instrumentos aí, temos portarias, temos instruções normativas, temos circulares, todos esses instrumentos podem regulamentar. Ocorre, gente, que muitas vezes, ao regulamentar a lei, o administrador, ele extrapola. O administrador, ele vai além daquilo que ele deveria fazer. E nesse momento, o que acontece, então? Ele incorre em ilegalidade. Ele foi além do seu poder. Ele incorre, então, em ilegalidade. Vejam só, a questão que é de suma importância aqui nós sabermos. Em face desse ato, qual ato? Um decreto, por exemplo, que fez a regulamentação de uma determinada lei. Ele foi além do que a lei dizia, tá? Ele criou, então, direitos. A pergunta é, cabe ação direta de inconstitucionalidade? Não. Não caberá ação direta de inconstitucionalidade. Então, gente, não é cabível ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto do Poder Executivo que regulamenta determinada lei. Não existe essa possibilidade. Como que é feito o controle, então? O controle é um controle chamado de controle de legalidade. Nós temos duas possibilidades desse controle de legalidade. Uma possibilidade é o controle pelo Poder Legislativo. Nós vimos lá no artigo 47, se não me engano, inciso 9 da Constituição Federal, dizendo que cabe ao Congresso Nacional sustar os atos normativos que extrapolem, então, os seus limites. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos, o controle, então, realizado pelo Congresso Federal, realizado pelo próprio Poder Legislativo. O Judiciário pode fazer esse controle? Pode fazer, não existe problema nenhum em o Judiciário fazer esse controle. Só que, gente, o que nós temos que ter em mente? Esse controle, ele é chamado de controle de legalidade. É um controle de legalidade. Em outras palavras, pessoal, não cabe ação direta de inconstitucionalidade em face de ato normativo no exercício do poder regulamentar. Não existe, então, essa possibilidade. Essa possibilidade, ela é nula, tá? Essa possibilidade, então, ela é inexistente. Beleza? Tranquilo também, né? Se vocês tivessem, eu acho que não tem, né? Uma questão para vocês responderem com esse teor. Mas se vocês se deparassem em qualquer prova, em qualquer teste ou qualquer simulado com uma questão dessa, vocês responderiam com muita facilidade. Eu tenho plena convicção disso. Ótimo. Vamos adiante. Ao lado aí disso, ainda de um determinado poder da administração, nós temos que falar de um poder aqui chamado do poder de polícia, tá? Poder de polícia. Nós vimos, então, poder de polícia, para que ele serve? Para restringir a liberdade e a propriedade do sujeito. Como o sujeito usa da sua liberdade, como ele usa da sua propriedade. Na grande maioria das vezes, então, o poder de polícia é um poder restritivo. Ele restringe a liberdade do sujeito, ele restringe direitos do sujeito.
tá bom? Nós vimos, gente, que lá, eu vou falar só dessas duas aqui, duas características básicas, existe mais uma, mas eu vou falar dessas duas características básicas do poder de polícia, que é a sua autoexecutoriedade, tá? Então, ele é auto e... Na verdade, eu vou falar só da autoexecutoriedade, tá? Então, que ele é autoexecutoriedade do poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele é autoexecutável. Quando eu digo que ele é autoexecutável, o que eu estou dizendo? É que o poder de polícia não precisa de qualquer tipo de autorização de outro poder para ser exercido, tá? Então, o poder de polícia, ele não precisa de autorização de outro poder para ser exercido. A administração pública, diante de uma determinada situação, eu disse para vocês aí, que ela não tem a necessidade, ela não precisa pedir autorização para o judiciário, por exemplo, para realizar uma determinada situação. Imagine só, a administração pública, ela está diante de uma construção que corre risco de desabamento, tá? Ela corre risco de desabamento. A administração pública, no uso do seu poder de polícia, ele precisa pedir para o poder judiciário para derrubar aquilo? Derrubar aquilo lá? Não, não precisa, né? Então ele não tem a necessidade de pedir, então, ao judiciário para fazer a demolição daquela obra, tá? Eu disse que ia falar só para vocês da autoexecutoriedade, mas eu vou falar também do outro. Então, ela é autoexecutável, no sentido que ele não precisa de autorização do Poder Judiciário. Ao lado dele, nós temos aí o poder também, ou característica desse poder, chamado de coercibilidade. Ele pode coagir, no sentido de que fazer o particular se dobrar perante a vontade da administração. Então, de que forma? De forma, então, ele coage mesmo, fala ao particular, você tem que fazer isso. E se não fizer, você pode fazer uso da força policial, tá? Então, uma série de possibilidades, tá? Então, esse é o poder de polícia. E imaginem só também, gente, se vocês tivessem que responder alguma questão assim nesse sentido, tá? Eu acho que também vocês não têm nada disso para trabalhar, mas quem sabe um dia vocês se deparam com uma questão na vida, né? Que diz mais ou menos assim, olha, imagine que existe um grande surto de dengue no município, tá? E a administração pública, ela quer fazer vistorias em alguns imóveis. E ela chega num determinado imóvel e para fazer essa vistoria, para entrar nesse imóvel, e o proprietário do imóvel fala, não, aqui é propriedade particular, aqui só entra quem autoriza com mandado judicial. A administração pública que ela faz? Coloca a maleta nas costas, entra no carro e vai embora? Não, claro que não. Por quê? Porque a administração pública ela não necessita de uma ordem judicial para fazer isso. Então, não tem qualquer necessidade de uma ordem judicial. Por quê? Porque o poder de polícia é autoexecutável. Ele não precisa de autorização de qualquer outro órgão, tá bom? E ao lado dele também nós temos aí, então, a coercibilidade. A administração, então, chega e fala, meu amigo, não preciso de qualquer tipo de mandado, não. Aqui é administração pública, nós temos o poder de polícia e nós vamos entrar, porque o poder de polícia ele é autoexecutável. O cara fala, não vai entrar, não vou entrar, vou entrar sim. Não vai, não vou, chama a polícia. A polícia vem até o local e utiliza de força se for preciso. Por quê, gente? Porque nós temos a supremacia do interesse público e a administração pública ela tem que fazer valer essa supremacia. E como que ela faz valer? Imagina se a administração pública tem que ir embora, entrar na justiça, pedir um mandado judicial. Até lá já criou dengue, o diabo A4, e, né, o mosquito da dengue, da chikungunya, até o coronavírus se instalou nesse diabo aí, desse lugar, se a administração pública tivesse que fazer isso. Então, a administração pública tendo em suas mãos o poder de polícia, e esse poder de polícia tendo por aqui
característica ser autoexecutável e coercível, ele não precisa de qualquer tipo, então, ele não precisa de qualquer tipo de autorização de outro órgão para realizar essa entrada e fazer vasculhar esse local que ele pretendia. Joia? Então, adiante. Fomos adiante. Vamos adiante e chegamos nos atos administrativos. E nós vimos que os atos administrativos nada mais são do que meios pelos quais a administração pública exterioriza a sua vontade. Né? São atos, então, são meios infralegais pelos quais a administração pública ela vai exteriorizar a sua vontade. A administração pública, então, ela vai colocar no papel, ela vai mostrar a todos a sua vontade, né? Nós vimos também que ele é um meio infralegal, então ele é um meio infralegal, lembrando vocês que tem um doutrinador muito bom aí, que escreveu esse conceito, né? Então, o ato administrativo aqui é um meio infralegal, pelo qual a administração pública, ou quem por ela está autorizado e declara a sua vontade, visando a produção de um determinado efeito jurídico, voltado para o interesse público. Então, o ato administrativo é esse meio aqui, infralegal, pelo qual a administração pública ou quem faça a sua vontade declara a sua vontade para atingir um determinado interesse público, né? Se vocês pesquisarem no material de vocês, está lá, né? BB, que escreveu esse conceito, né? Bruno Bertolotti. Brincadeira, gente, tem muita gente lá boa para você olhar os conceitos, né? Eu trouxe para vocês. Ótimo, então esse é o conceito de ato administrativo. O que nós vimos? Que o ato administrativo ele tem que percorrer um caminho para ele terminar. Ele tem que percorrer um caminho para ele se aperfeiçoar. Ele tem que percorrer um caminho para que ele possa existir. Qual caminho que é esse? Ou como chama esse caminho? Esse caminho, ou na verdade, esses requisitos que o ato deve ter. Aí, alguns chamam de requisitos, outros vão chamar de elementos do ato administrativo. Tá? Então, nós temos os elementos dos atos administrativos. Ótimo. Quais são esses elementos do ato administrativo? O ato administrativo tem 5 elementos. Lembram dos 5 elementos do ato administrativo? FF.com. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Esses são os 5 elementos do ato administrativo, tá? Então, o ato administrativo tem que ter uma forma, né? E nós vimos que, geralmente, a forma do ato administrativo é uma forma escrita, se não houver outra forma, então, em lei, né, prescrita que deva ser. Temos lá como exceção, disse para vocês, tem ato administrativo, pode ser um gesto, por exemplo, guarda de trânsito, pare. Pare é um gesto, é um ato administrativo que está determinando que o sujeito pare. Então, geralmente a forma é escrita. A finalidade, gente, qual que é a finalidade do ato administrativo? O ato administrativo, então, ele sempre vai ter aí por finalidade, né, a produção do interesse público, tá? Então, a finalidade do ato administrativo, ele é sempre atingir o interesse público. Em outras palavras, gente, finalidade é o resultado que se espera do ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele sempre vai ter um fim, tá? Esse fim, nós vamos ver que ele é sempre atingir o interesse público. Eu dei como exemplo aqui para vocês a remoção de um servidor público. Qual que é a finalidade da remoção de um servidor público? A remoção do servidor público, ela tem por finalidade a organização do serviço público. E essa organização do serviço público, ela tem por finalidade última, tem por finalidade maior a
consecução ou atingimento do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Quando a administração pública, por exemplo, ela desapropria um imóvel, e naquele imóvel ela diz, vou construir aqui uma escola. Qual que é a finalidade daquele ato administrativo? A finalidade daquele ato administrativo, bem, vocês vão falar, é a desapropriação, ótimo, é a desapropriação, mas é a construção da escola para que mais crianças possam ser alcançadas pela educação. Em outras palavras, o interesse público. Então, nós temos aí forma e finalidade, tá? Vimos, gente, que os atos administrativos, eles têm que uma pessoa que assina esse ato. E a pessoa que assina esse ato tem que ser uma pessoa competente, né? Então, essa pessoa tem que ser competente. Nós vimos, então, que competência é um círculo definido por lei, dentro do qual pode aí os agentes exercer legitimamente a sua atividade. Então, é a lei, pessoal, é a lei, ou então a Constituição, ou, por fim, ainda outros atos normativos. Quando eu falo lei, aqui eu estou falando lei em sentido geral, não estou falando de lei em sentido estrito, tá? Então, é a lei, a Constituição e outros atos normativos aí, infralegais, que definem a competência. Tá joia? Não vou falar para vocês aqui de novo das características da competência que nós vimos lá, que é a sua inderrogabilidade e a sua improrrogabilidade, né? Então, ela não pode ser derrogada, ela não pode ser estendida e ela também não pode ser prorrogada. Então, eu não posso passar para outro, eu não posso estender para outra pessoa. A regra é essa que nós temos. Outro elemento do ato que nós vimos é o objeto, né? Eu disse para vocês também que alguns autores vão chamar de conteúdo, tá? Chamar de conteúdo. Vejam só, é a alteração que aquele ato administrativo ele busca a realizar no mundo físico. Então, eu lembro que eu dei como exemplo aqui para vocês também, sujeito, ele vai até a administração pública, o departamento de obras, ele quer construir uma casa. Ele vai lá e protocola a sua planta, tudo bonitinha, de autorização da administração pública para a construção da sua casa. Ótimo, a administração pública lhe dá essa autorização, lhe dá um alvará para que ele possa construir. Eu pergunto para vocês, qual que é o objeto? Qual que é o objeto? Qual que é o conteúdo desse ato administrativo? O conteúdo dele, o objeto dele é permitir que o interessado ele possa edificar de forma legítima, né? Então ele tem esse conteúdo. Eu falei para vocês também de uma multa. Qual que é o objeto de uma multa? Qual que é o conteúdo de uma multa? O conteúdo de uma multa, o objeto de uma multa é punir aquele que transgrediu alguma legislação. Então, aí nós temos o objeto, né? Então, nós já vimos forma, finalidade, competência e objeto. E, por fim, gente, nós temos que ter o motivo. O que é motivo, né? Motivos são os porquês daquele ato, né? Então, são as razões que levaram ao administrador exteriorizar aquele ato. E disse para vocês, não confundam motivo com motivação, tá? Não confundam motivo com a motivação. Então, o motivo é eu dizer o porquê. E a motivação, o que é? A motivação nada mais é do que a fundamentação dos motivos. Então, é a fundamentação dos motivos. Olha só, gente, como é que eu posso guardar isso? Como é que eu posso fixar isso? Quando eu falo, então, qual que é o motivo de um ato? O motivo do ato sempre vai ser, então, eu apresentar as razões. Eu apresento as razões, tá? As razões daquele ato. Por que eu tomei aquele ato? E a fundamentação, ou a motivação. O que é a motivação? É quando eu fundamento esses motivos.
Então, o motivo de um ato, aí, vamos pensar, o motivo de um ato que desapropria um imóvel para a construção de uma escola. Qual que é o motivo dele? É a desapropriação. Então, nós temos um motivo dele, é a desapropriação para a construção de uma escola. O que é a motivação? É eu falar que eu preciso construir escola porque o município já está com poucas escolas, que nós temos aí que a necessidade das crianças ingressarem no ensino regular, tal. Então, a motivação é quando eu deixo claro essas razões. O professor cuida dessa tosse aí. Ah, pode deixar, tomar um xarope. É alérgica, gente. Ó, eu não queria fazer inveja para vocês, não, mas sabe o que é? Eu tava até agora sem fazer nada aqui, daí eu resolvi fazer um hambúrguer, né? Então, eu acendi a churrasqueira, só eu, embora seja só eu, minha esposa e meu filhinho, mesmo assim acendi a churrasqueira, meti fogo nela e coloquei os hambúrguer lá. Daí fez uma fumacinha, inalei uma fumacinha, mas, oi, mas eu vou tomar, Laís, pode deixar que eu vou tomar um xarope, sim, para ver se dá uma melhorada nisso aí, né? Então, certo, gente, ficou claro aqui para nós, esses 5 elementos? ff.com, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. E aqui não confundam motivo com motivação. Não confundam motivo com motivação. O motivo, então, sacanagem, né? O motivo, ele são as razões. E a motivação são os porquês daquela razão. Então, o motivo é a razão, e motivação são os porquês daquela razão. Beleza, gente? Olha só, então que tranquilo também, né? Se alguém perguntar para vocês quais são os elementos do ato administrativo, e para você explicar cada um deles, está aí, né? É só você lembrar do ff.com, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Ótimo, vamos ver o que mais que a gente tem para falar. Ah, e por fim, olha só, pensando em atos administrativos, né, nós sabemos que temos os atos administrativos que são discricionários e os atos administrativos que são vinculados. Beleza. O que são os atos administrativos vinculados? São aqueles atos administrativos que, para o gestor público, para o administrador público, é possível a realização de uma análise de conveniência e oportunidade para a edição de um determinado ato administrativo, tá? Então, é essa a possibilidade, então, que nós temos, né? Volto a dizer, a possibilidade que o gestor possui para analisar a conveniência e a oportunidade para realizar um determinado ato administrativo. Então, ele pode analisar o mérito. Lembrando, gente, que nos atos discricionários, o que o gestor pode analisar no mérito? Ele pode analisar o motivo e pode analisar o objeto. Então, isso é discricionário. E as demais coisas, a finalidade, a forma e a competência, não existe discricionariedade. Finalidade, forma e competência, elas são sempre vinculadas. Vinculadas ao quê? Vinculadas à lei. Então, a discricionariedade é a possibilidade da análise do mérito administrativo. Esse mérito administrativo eu posso analisá-lo sempre no motivo e no objeto. Mas, para facilitar aqui, quando eu falo, então, em ato discricionário, eu estou falando naquele ato em que o administrador ele tem uma margem de escolha. A lei possibilita que o administrador faça uma escolha diante de tantas escolhas que ele tem. Ele vai poder fazer essa escolha. Olha, lembrando, gente, que não existe aí a possibilidade de discricionariedade ou escolha contra a lei, né? Então, ele tem que sempre seguir a lei. No entanto, ele tem essa possibilidade de escolha. A lei deixa ele mais à vontade para ele realizar essa escolha. Então, ele vai ver se é conveniente e se é oportuno, se é o melhor momento
de fazer aquilo e se existem os recursos necessários para tomar aquela medida que ele vai tomar, né? Então, ele tem essa discricionalidade. Lembra que eu dei como exemplo para vocês o gestor que vai trocar a frota de veículos da administração pública? Então, ele olha e fala, pô, preciso de carros novos, veículos novos. É discricionário, não é? Ele pode trocar, não. Ele pode continuar com aqueles carros mais antigos, fazer a manutenção dele, ou ele pode ir lá e trocar, né? Então, ele verifica. Aí, eu troco ou não troco? O que ele vai fazer? Quais são as perguntas que ele vai fazer para ele mesmo? Ele vai perguntar assim, ó, será que é o momento? Será que é o momento de eu fazer isso? Então, ele verifica se é o momento. Bom, é o momento de eu fazer isso. Por quê? Porque está precisando mesmo. Tá? Uma necessidade tremenda. E depois, se ele verificar, então, é o momento. O momento é esse. Será que é conveniente eu fazer isso? Será que eu tenho os recursos necessários para fazer isso? Isso nada mais é, gente, do que analisar, então, a conveniência e a oportunidade. Tá? Isso, então, é o ato administrativo discricionário que eu tenho. Nada mais é, ou em outras palavras, em palavras simples, então, ato administrativo discricionário é a possibilidade de escolha que o administrador pode fazer, pautando-se, ou ele deve se pautar, então, aí, pela análise do mérito administrativo, que nada mais é do que a conveniência e a oportunidade. Lembra lá o exemplo que eu coloquei para vocês de um rapaz, né, soltão, o bonitão, e duas moças puxando ele, cada um para um lado. E ele poderia pender para o lado que ele quisesse, ele poderia ir para o lado que ele quisesse. Então, ele tinha a possibilidade de escolha, né? Lembram também do exemplo que eu disse para vocês? Terminou a aula, sexta-feira, 10 e pouco da noite. Você sai da faculdade. Quem é solteiro pode ir para o bar, pode ir para qualquer outro canto, pode ir para uma balada, pode ir para casa. Em casa pode fazer um lanche, pode dormir, pode assistir Netflix, pode fazer o que ele quiser. Não tem preocupação nenhuma, é discricionário. Ele escolhe o que é mais conveniente, o que é mais oportuno para ele fazer. Agora, se ele é casado, o cara é casado, o que ele faz? Ele é vinculado. Lembra lá do rapaz vinculado? Não tem possibilidade de análise de discricionariedade, não tem possibilidade de ver se é conveniente ou é oportuno. Terminou a aula, meu amigo? Casa, porque você é vinculado. Vinculado o quê? Ou então a o quê? Você é vinculado à lei. Então, os atos administrativos vinculados, eles são sempre vinculados à lei. Lembram que eu disse para vocês, então, eu acabei de dizer que o ato administrativo discricionário é aquele que comporta a análise do mérito. E a análise do mérito, ela é feita no motivo e no objeto. Então, aqui, no motivo e no objeto, comporta a análise desse mérito. E no ato vinculado, olha só, a forma está descrita na lei, a finalidade está descrita na lei, a competência está descrita na lei, e o objeto e o motivo também estão descritos na lei. Então, você não tem qualquer margem de escolha. Em outras palavras, você tem que fazer o quê? O que a lei determina. Quer um exemplo? Vamos pegar 2 exemplos aqui. Primeiro, ato discricionário. Os moradores de rua. Desculpem, né? Foi uma expressão ruim. Não estou falando daqueles que moram na rua. Mas moradores de uma determinada rua, de uma associação de bairro, por exemplo. Eles vão até o poder público, agora em junho, ou julho, que esse ano não vai ter, né? Já fiquem sabendo disso, e pedem autorização para a administração pública. Vamos lá na administração, fala administração, a gente quer fazer uma festinha lá, no dia de Santo Antônio, né? Para as moças que ainda não casaram. Aí, Santo Antônio, não é? Que faz o santo casamenteiro. Então, nós vamos fazer uma festinha lá no dia de Santo Antônio, né? Vamos fechar a rua, vamos fazer uma fogueira, vamos fazer uma quermesse lá com as crianças, com os vizinhos. Tá ótimo, o que vocês precisam? A gente precisa fechar na sexta, no sábado e no domingo. A gente vai começar a arrumar na sexta, tudo isso, no sábado é a festa e no domingo para desmontar. Ótimo.
A administração pública, o que ela faz? Está aqui, dou essa autorização para você fechar a rua. Ela muito bem poderia virar e falar, não, eu não vou dar autorização para você fechar a rua, isso é uma rua importante, essa rua passa muita gente, se eu fechar vai criar trânsito, vou criar problema. Vejam, é totalmente discricionário, eu posso dar, ou a administração pode dar ou não essa autorização. E agora um ato, então esse é um ato administrativo chamado de discricionário. Essa autorização é discricionária. E se é discricionária também eu posso dar agora e amanhã, se não for mais oportuno e conveniente, eu posso retirar. Agora, os atos administrativos vinculados. Os atos administrativos vinculados não possibilitam. Os atos administrativos vinculados não permitem que o administrador público faça essa escolha. Vejam, o sujeito passou num concurso público. Passou no concurso público. A administração pública, o que tem que fazer? Nomeá-lo. A nomeação é um ato administrativo? É um ato administrativo. Esse ato administrativo comporta conveniência e oportunidade? A jurisprudência do STF diz que não comporta. Passou no concurso público, se a administração pública abriu o concurso público e abriu vaga, diz que existe vaga, o sujeito passando no concurso público, ele tem direito, um direito subjetivo dele a tomar posse. Então, a administração pública não pode analisar, o gestor público não pode analisar se ele vai nomear aquela pessoa ou não. Vocês podem falar, mas ele pode esperar passar tanto tempo para nomear. Não, ele não pode. A jurisprudência do STF hoje é unânime no sentido de que o sujeito passou no concurso público, ele tem direito subjetivo de ser nomeado para aquele cargo. Claro, né? Então a administração pública abriu e colocou lá o número de vagas. Tem 5 vagas, ótimo, 5 candidatos que foram aprovados, eles devem ser nomeados. E a administração pública não pode exercer qualquer tipo de análise de conveniência e oportunidade quanto à nomeação. Nomeio ou não nomeia. Isso não pode acontecer. Então, gente, se vocês precisarem diferenciar aí ato administrativo vinculado de ato administrativo discricionário, está fácil, vocês têm aí nas mãos essa possibilidade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida quanto ao que nós tratamos hoje? Vejam, são todas hipóteses, né? Vou dizer, se vocês se depararem por ocasião do destino um dia com perguntas desse tipo, vocês conseguem responder facilmente. Eu acredito que, por enquanto, vocês não vão ter enfrentar questões desse tipo por aí, tá bom? Vocês dão uma olhada no simulado de vocês, façam um simulado bonitinho. Espero que a nossa revisão aqui ajude você a fazer o simulado hoje, ou quando você for fazer.